Meu querido amigo, senador, amigo do Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trade, quero também saudar aqui as senhoras senadoras, senhores senadores que estão nos assistindo, nos ouvindo, funcionários dessa casa, assessores, também você, brasileira, brasileiro, que nessa manhã de sexta-feira, às 10h07 do dia 21 de junho, está nos ouvindo, nos assistindo pela TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, uma equipe muito dedicada que nós temos aqui nessa casa. Senhor presidente, ontem nós fomos surpreendidos, mais uma vez, por, eu acredito, enfrentamento do Supremo Tribunal Federal. Foi um fato novo. Eu não esperava que, na quinta-feira à tarde, fosse colocado na pauta de novo a questão do julgamento do porte de droga nesse país. Sinceramente, eu achava que o STF teria tido, através do seu presidente, um surto de bom senso e tenha entendido que essa casa está com a bola, como sempre esteve desse assunto, mas ela já avançou com uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada por nós, pela maioria esmagadora dos senadores, meses atrás, e que já está na Câmara dos Deputados, aprovada, inclusive, já votada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Falta ir para o plenário, mas está indo dentro de pouco tempo. Agora, o STF, vendo toda essa mobilização aqui, ainda insiste nesse ativismo político-judicial vergonhoso, que afronta os valores, os princípios do povo brasileiro, que fica atônico vendo essa pagelança. Por quê? Que interesses são esses? Senhor presidente, hoje eu vou iniciar esse meu pronunciamento de uma forma diferente, em função da gravidade do assunto. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Mas ninguém consegue enganar todos por todo o tempo. A nossa Constituição define como um dos seus principais princípios republicanos a independência e a harmonia entre os poderes. E tal princípio está sendo pisoteado sucessivamente, dia sim, dia não, pelo STF. Um grave desrespeito, um completo desprezo pelo Congresso Nacional, que é a representação máxima do poder legislativo, que, por sua vez, reúne parlamentares, representantes da vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. É aqui, não é lá não, que 100 milhões de brasileiros nos colocaram para fazer leis sobre assuntos como droga. Por exemplo, vou ficar aqui na droga, mas são assuntos de interesse da sociedade, dos pensamentos da sociedade brasileira. Em 2015, teve início o julgamento do recurso extraordinário, movido pela Defensoria Pública de São Paulo, questionando a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, que regula toda a política sobre drogas. Essa lei foi aprovada, eu quero lembrar você, em 2006, no primeiro governo Lula. Já em 2019, o Congresso Nacional debate e aprova, sob a presidência de Bolsonaro, mas nós aqui, por ampla maioria, votamos, e praticamente por unanimidade, na verdade, uma nova lei sobre drogas durante aquele governo. Mas os princípios, as premissas eram as mesmas: tolerância zero
ao porte de droga. Ponto final. Tolerância zero. Essa é a posição aqui, tanto do Senado como da Câmara, o Congresso Nacional Brasileiro. E, repito, fomos eleitos para isso. Em ambas essas votações, 2006 no governo Lula, 2019 no governo Bolsonaro, olha só que nível de desrespeito o STF está fazendo com o Brasil. Com o Brasil, não é só com essa casa, não. O artigo 28 foi preservado na íntegra, que diz o seguinte, abro aspas, comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio fica sujeito às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços comunitários. 3. Comparecimento ao programa ou curso educativo. Está aí. Inclusive, a pessoa não é presa, porque está com porte pequeno. A não ser que outras evidências mostrem que é um traficante. Mas o consumo da droga não é motivo para prisão. Está aqui outras, mas é crime, é crime. Nós dissemos isso, é crime. Continua sendo crime, claro, para inibir. Ou seja, o legislador, em sintonia com mais de 80% da população brasileira, que é contra a legalização das drogas, segundo a média das pesquisas que nós temos, adotou não só esse artigo, mas em toda a legislação, a premissa da tolerância zero ao tráfico com a inibição ao consumo. Em razão disso, se houvesse o mínimo de respeito à independência e harmonia entre os poderes da República, esse recurso extraordinário não deveria nem ter sido recebido pelo STF. Deveria ser sumariamente arquivado, pois teve ainda, atenção Brasil, o parecer contrário da PGR, Procuradoria-Geral da República, que disse para arquivar. Mas não, o STF ativista, que quer legislar, vai lá e insiste. Por que será? E se existe uma matéria em que é inquestionável a atuação do Congresso Nacional, é essa sobre a política de drogas do Brasil. Dessa forma, como resposta natural à atitude abusiva do STF, o Senado aprovou, e eu quero parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco, em caráter de urgência, nos 2 turnos, a votação da PEC 45, que simplesmente introduz na Constituição o princípio da tolerância zero, que nós já votamos aqui 2 vezes, pelo menos. Ou seja, quanto é o salário da gente, qual é a estrutura de bilhões disso aqui, da Câmara dos Deputados nem se fala, nós trabalhamos, nos debruçamos, 513 deputados votaram, aprovaram, 81 senadores votaram, aprovaram, 2 presidentes da República com visões políticas, ideológicas, partidárias, completamente diferentes, sancionaram. Aí vem o STF para fazer isso. É de se indignar. Por favor, parem com isso. Está feio, está demais. Respeitem esse Congresso, respeitem o povo brasileiro, que não quer droga para suas casas, não quer levar. Está aí. Ontem o ministro Cássio Nunes falou isso com todas as letras. Parabéns ao ministro. Agora eu vou falar sobre outro ministro aqui, que hoje eu vou aplaudir. Mas olha só a situação. Essa PEC 45, a primeira assinatura é do presidente Rodrigo Pacheco. Quero saudar também um mentor dessa PEC, que é o senador Marcos Rogério. E ela fluiu aqui, todos os colegas, não posso dizer todos, mas a maioria se manifestou favoravelmente e votou favoravelmente. Agora, veja só o que acontece. Exatamente no momento
em que a Câmara dos Deputados, através da CCJ, também aprova essa PEC antidrogas, o ministro Barroso, atual presidente do Supremo, decide retomar o julgamento que estava interrompido há 3 meses, com o placar de 5-3 favorável à liberação da maconha. O objetivo é maconha. Vamos deixar claro aqui. O objetivo é maconha. E vamos entender por que é a maconha. Transparência com o povo brasileiro, isso que a gente precisa entregar. Agora vamos lá, com o voto justo e responsável. E eu já subi essa tribuna para criticar o ministro Dias Toffoli em outras áreas. Questão da Lava Jato, da devolução de multa, de anulação de prova. Critico e vou criticar. Mas eu tenho que elogiar, tenho o dever moral de elogiar como toma uma decisão correta, baseada na Constituição. E isso fez o ministro Dias Toffoli ontem. E o placar agora passou para 5-4 a favor da droga. Da legalização, sim. Não vamos ter negócio de semântica aqui, de meia palavra, de meia verdade. E como faltam apenas 2 votos, senhor presidente, há uma grande probabilidade da votação terminar empatada em 5-5. Olha só. Isso porque o voto do ministro Luiz Roberto Barroso nesse julgamento, na minha opinião, não tem validade. Desde o início do julgamento, ele já deveria ter se declarado suspeito. E eu vou explicar por quê. Mas ele votou. Esse processo está todo viciado. Parem. Está tudo errado. Exatamente no ano de 2015, quando começa esse indecoroso julgamento, também começa a tramitar na Câmara dos Deputados o PL 399 de 2015, que autoriza o plantio e a produção de maconha para fins medicinais. Em audiência pública sobre esse projeto de lei, o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra, um dos maiores especialistas no assunto, fez uma grave denúncia. A empresa canadense Canopy Growth, que é a maior produtora mundial de maconha e seus derivados, implantou uma filial, sabe onde? Sabe onde? No Brasil, com investimento de 60 milhões de reais e passou a ser o maior lobista para a aprovação do PL 399. Os ativos da Canopy chegam a 30 B de bola e de índio, 30 bilhões de reais, com forte movimento na Bolsa de Valores de Nova York, onde opera o bilionário B de bola e de índio, bilionário George Soros, um dos maiores investidores na legalização da maconha no mundo, através da sua ONG Open Society, que bota dinheiro aqui dentro para isso. Aqui dentro que eu digo no Brasil. Barroso simplesmente fez palestras em Nova York a convite de quem? Da Open Society. Justamente para defender a legalização da maconha em nosso país. Se isso não é um conflito explícito de interesse, então nada mais é, nada. Em função disso, eu dei entrada no Senado com um pedido de impeachment assinado por outros 4 colegas, desse ministro que vem extrapolando constantemente as suas prerrogativas com seu ativismo político escancarado. Até aqui eu só fiz referências que não são nada positivas, eu sei disso. Me desculpem até se às vezes eu me excedo no tom. Mas é necessário, gente. É necessário. Em defesa da sociedade brasileira. Pois agora eu darei uma das melhores notícias vindas do STF nos últimos anos, que eu quero aplaudir. Ontem mesmo, durante a sessão, o ministro André Mendonça, com muita altivez e senso de responsabilidade, enfrentou com educação, mas muita firmeza, o ministro-presidente daquela corte Barroso. Destaco esse brilhante e contundente trecho da sua fala, abro aspas. Esse julgamento está passando por cima do legislador.
Nenhum país do mundo, presidente, nenhum país do mundo legalizou as drogas através do poder judiciário. Foi revelado ontem, em sessão no Supremo Tribunal Federal. Nenhum país do mundo quer fazer isso aqui no Brasil. Por que será? Barroso demonstrou descontrole e interrompeu várias vezes a fala de André. No meu modo de entender, parecendo até um ditador. Além disso, utilizou-se de eufemismos e sofismas de forma sorrateira em relação à importantíssima nota oficial da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que tem se posicionado não de hoje, há muitos anos, totalmente contra a liberação das drogas, uma das maiores desgraças para uma sociedade saudável. E retomando seu senso e incompatível ativismo, ele diz, abro aspas, queremos, olha só a fala do Barroso, queremos evitar discriminação entre ricos e pobres, fecho aspas, bem ao estilo de sua inflamada declaração durante um discurso em congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, com o auditório lotado, quando ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo, quem não viu isso? Essa não é uma postura aceitável de um ministro da Suprema Corte de Justiça brasileira. Se existe, assim, tanta vontade de fazer política, que renuncie, ministro Barroso, à sua função. Isso é mais digno. E venha para as ruas como candidato para pedir votos. Nós já temos agora uma eleição municipal, depois tem para o Senado, tem para o governo, tem para a presidência da República. Tem para deputado federal, o senhor escolhe, tira a toga e vai colocar suas ideias. O senhor tem direito a isso, defender. Somos o país ainda democrático, porque algumas atitudes de alguns ministros do Supremo e desse governo, Lula, e eu vejo um alinhamento ideológico, político muito forte, já estão aí, dando sinais de censura, de perseguição a quem critica vocês. Inclusive, ontem eu falei aqui dessa tribuna sobre essa licitação vergonhosa para monitoramento das redes sociais dos brasileiros, que já estão com medo, 61% com medo de retaliação, segundo pesquisa, de falar nas redes sociais. O que é que vai sobrar para o povo? Vocês querem enfiar goela abaixo dos veículos de comunicação, a verdade, a narrativa, uma verdade entre aspas. As redes sociais vieram para democratizar a informação. É muito estranho tudo isso. Ministro, não destrua o Brasil com a sua toga. Já que se interessa tanto por política, eu reafirmo o convite, venha participar de uma eleição. Se não quiser fazer isso aqui em Brasília, onde o senhor tem um convívio com poder, com tudo, vai em qualquer estado. Vai em qualquer estado. Todo mundo lhe conhece. Posso garantir, todo mundo lhe conhece. Eu vou nas praças, nos mercados, nas feiras, converso com gente de direita, gente de esquerda, gente que é contra o governo, gente a favor do governo, isso é democracia, sem medo. Converso com as pessoas. E elas lhe conhecem. Aliás, conhecem pelo menos 5 ministros do Supremo, na hora, na lata. Mas não conhecem 5 jogadores da seleção brasileira que começa segunda-feira a Copa América. O brasileiro não conhece, o país do futebol, a pátria de chuteiras. Tem alguma coisa errada com essa inversão, não tem? Senhor presidente, eu vejo exatamente nas ruas como a imagem do STF, e a nossa está vindo a reboque do Senado, pela omissão de não abrir processo de impeachment a partir desses abusos, uma imagem muito ruim, cada vez mais ruim, e continua derretendo a credibilidade do povo brasileiro a partir de tudo que eles estão vendo. Porque o brasileiro está gostando de política. Censura através do inquérito da fake news.
um inquérito sem fim, que o dono da bola julga, é o promotor, é a vítima. Uma perseguição injusta aos presos políticos do dia 8 de janeiro. Quantas famílias destroçadas, até morte já teve sob a tutela do Estado. Família do Clezão, fica a minha solidariedade mais uma vez. Apoio à assistolia fetal. Um bebê com 5 meses, eu não vou mais nem falar 22 semanas, que as pessoas não têm ideia. 5 meses. Nem sequer ouviram o senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes, o senhor nem sequer ouviu o Conselho Federal de Medicina, que reúne 600 mil médicos. O senhor atendeu o pedido do PSOL na caneta. Nem ouviu o outro lado. Que vergonha. Que afronta aos princípios e valores dos brasileiros. E agora estão querendo legalizar na marra, atropelando o Congresso Nacional, que está se movimentando, que reagiu nessa causa, e deixando uma tragédia para os nossos filhos e netos e futuras gerações. É isso que vocês querem? Por que será? Por que essa ânsia, essa sanha? Que esse belo exemplo de dignidade do ministro André Mendonça contagie os demais ministros. Sim, porque o bem contagia, o mal contamina. E que o ministro André Mendonça possa ser seguido por outros ministros que certamente não comungam com as arbitrariedades cometidas tanto pelo ministro Barroso quanto pelo ministro Moraes. É hora dos homens de bem se levantarem em defesa da vida, da justiça, da verdade, expondo de dentro para fora as entranhas desse poder. É isso que muitas vezes precisa. E a gente fica feliz quando vê o ministro André Mendonça expondo de uma forma serena, mas firme, o seu posicionamento, que socorra também em outras áreas, dentro do Supremo, das decisões dentro do Supremo, que o brasileiro se sinta, pelo menos um pouco confortado com essa inversão de valores que nós temos visto. Eu espero que depois desses trágicos acontecimentos, senhor presidente, encerrando meu pronunciamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolva cumprir seu dever rapidamente, porque o STF não tomou conhecimento do Senado e nem da Câmara. Ontem sequenciou esse julgamento, quando nós estamos prestes a votar, finalmente a promulgar aqui a PEC antidrogas. Mas que eu faço um apelo, senhor Arthur Lira. Eu fui no seu estado recentemente, conversei com as pessoas, que meu time foi para a final lá, o Fortaleza para a final contra o CRB. Fomos muito bem recebidos pelos alagoanos. O seu povo quer essa PEC. O Brasil quer essa PEC. Está aí as pesquisas. A PEC antidrogas. Passe para a história da sua presidência na Câmara dos Deputados e coloca logo em votação isso no plenário. Presidente Arthur Lira, é um apelo dos brasileiros. Eu apenas estou aqui manifestando a voz da sociedade. E é isso que eu vou fazer até quando deixarem. Até Deus me dar saúde. E até quando os poderosos não quiserem calar minha voz. Acredito também, senhor presidente, no bom senso, na capacidade de reflexão das autoridades todas desse país. Eu oro por elas, com a minha família, quase todos os dias. Eu acredito na capacidade de reflexão, sim. Todas as autoridades, ministro do Supremo, presidente Lula, senadores. A pessoa pode perceber que ficou com a mão pesada, que deixou, de alguma forma, a ideologia passar sobre dados técnicos, a sua ânsia política sobrepor a Constituição que dá a independência entre os poderes. Não vamos esmagar esse poder, que esse poder é um poder legítimo. Nós estamos em 200 anos do Senado Federal, ministros do Supremo. Eu sonho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que um dia esse Senado vai se levantar de vez. Ele já começou a se levantar. E eu quero parabenizar o presidente da casa mais uma vez. Ele se levantou a PEC antidrogas, ele se levantou essa casa com o fim das decisões monocráticas, que está parado na Câmara.
Essa casa, até antes do presidente Pacheco, antes de eu chegar aqui, do senador Nelsinho chegar aqui, já tinha votado o fim do foro privilegiado. Está tudo parado na Câmara há 6 anos. E o brasileiro, vendo um poder proteger o outro, por causa desse foro. Os processos de senador, de deputado, estão na mão dos ministros do Supremo. E os processos do ministro do Supremo estão na mão do Senado. É óbvio, faz a conta, é lógica. A coisa não há, é a trava do mecanismo. No dia que votar lá o fim do foro privilegiado, aí esses processos caem, vão para as instâncias inferiores e o Brasil vai para frente. Nós vamos ter justiça para todos. Senhor presidente, muito obrigado pela sua benevolência. Nós vivemos na maior nação católica do mundo, na maior nação espírita do planeta, na segunda maior nação evangélica, quase chegando na primeira de todo o mundo. Mas eu vou encerrar com um depoimento contundente do Papa Francisco. Não se derrota a droga com mais droga. A droga é um mal, e com o mal não pode haver concessões. Deus abençoe essa nação, que Deus toque a vida, intervenha na vida das pessoas que têm o poder, seja da área privada, seja na área pública. Intervenha para que elas tomem decisões para o bem comum. É isso que eu peço nas orações em casa, para as autoridades, todas as autoridades. Muito obrigado, senhor presidente.